Calorosas saudações e pela primeira vez a Ucrânia bombardeou a Rússia com um míssil norte-americano. Como é óbvio neste tipo de tópicos de guerras, tragédias, seja o que for, não há a típica introdução humorística para pedir like e essas coisas. Podem pôr like, subscrever o canal e essas coisas todas e partilhar, mas não há a habitual introdução de cariz humorístico. Ora, vamos então perceber o que é que aconteceu aqui, no sentido em que não é a primeira vez, no sentido geral, em que há bombardeamentos por parte da Ucrânia à Rússia ou vice-versa, como é óbvio, mas é a primeira vez que acontece com um míssil de origem americana depois da ordem de Joe Biden, em que permitiu que tal fosse efetuado por parte das frentes militares ucranianas. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que está a acontecer e as possíveis repercussões disto mesmo. Boa tarde. O presidente da Rússia autoriza o uso mais alargado de armas nucleares. Vladimir Putin assinou um decreto que altera os cenários que justificam o recurso a este tipo de armamento, como o caso de um ataque convencional. Moscou responde aos Estados Unidos que autorizam Kiev a usar mísseis de longo alcance contra território russo. Portanto, atenção, esta parte inicial, só para contextualizar, Vladimir Putin responde à permissibilidade dada pelos Estados Unidos nas armas de longo alcance por parte da Ucrânia com este decreto da permissibilidade da Rússia usar armas nucleares. Portanto, isto já é uma resposta à resposta inicial por parte do Ocidente. É uma atualização à doutrina nuclear da Rússia. Vladimir Putin assinou esta terça-feira um decreto que permite um uso mais alargado de armamento nuclear. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности. Да, об этом говорит. Ou seja, haverá resposta nuclear no caso de lançamento massivo de aviões militares, mísseis de cruzeiro ou mesmo drones através da fronteira russa. É uma adaptação de Moscovo à situação atual, depois de Joe Biden ter dado luz verde à Ucrânia para usar armas de longo alcance em território russo. Várias coisas que são precisas aqui mencionar, isto foi muita informação. Primeiro aspecto, há uma tentativa de um reformular quase de um Pacto de Varsóvia 2.0 por parte de Putin e até do porta-voz do Kremlin, como vimos, no sentido em que, se repararem, e nos pormenores, lê-se muitas entrelinhas, quando ele diz num ataque à Rússia ou num ataque à Bielorrússia. Ou seja, é já um expandir daquilo que é a dimensão territorial da Rússia como uma questão quase imperial e não só a Rússia em si, mas os seus países satélites, nomeadamente a Bielorrússia de Lukashenko. Portanto, aí será mesmo o apogeu ao zénite disso mesmo. Depois há aqui outra questão, que eu creio que é problemática do ponto de vista das relações internacionais do Ocidente. Donald Trump acabou de ganhar as eleições nos Estados Unidos, há cerca de 2 semanas, nem tanto. Parece-me pouco prudente do ponto de vista geopolítico que a administração de Biden agora tome este tipo de atitudes que claramente levam a uma escalada de conflito 2 meses antes da nova administração tomar posse. Ou seja, o que me parece problemático aqui é que a nova administração vai tomar posse e Trump tem uma visão claramente diferente da perspectiva bélica comparativamente à Ucrânia, comparativamente a Biden, e Biden o que está a fazer no caso, ou a sua administração, é condicionar a abordagem geopolítica que Trump quer implementar, ou que disse, estamos a falar a priori, obviamente, que iria implementar. Portanto, não fica propriamente muito bem a Joe Biden, não só por estar a condicionar o seu concorrente político, ou o seu sucessor no caso, e também não fica bem na fotografia, no sentido em que isto levaria a uma escalada de conflito. Ao mesmo tempo, também vos digo que não creio que a Rússia vá usar armas nucleares, pelo menos com esta questão de decreto, porque para usar armas nucleares não iria fazer este mediatismo todo à volta de um decreto a permitir essa utilização de armas nucleares. Portanto, a comunicação ou a execução do plano em si seria claramente feito de forma diferente. Isto, a meu ver, posso estar equivocado, mas cheira-me mais a propaganda do que outra coisa qualquer. Neste momento, atenção. Значит, агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Это тоже очень важный параграф.
O documento não faz referência a um país ou a um bloco militar em concreto, mas é visto como um aviso à NATO e aos países aliados que incentivem Kiev a ir mais longe no combate ao inimigo russo. Ainda antes de ser conhecida esta atualização das regras de Moscovo, Emmanuel Macron dava o total apoio à decisão de Joe Biden. Para o presidente francês, a possibilidade de a Ucrânia atacar território russo é legítima e justificada depois da entrada no conflito de militares da Coreia do Norte. O que me parece que às vezes falta em perspectiva a determinados líderes europeus é que, ou seja, decorrer de acontecimentos, porque isto muitas das vezes são respostas a respostas anteriores. A União Europeia aqui diz, e a meu ver bem, que é uma resposta à inclusão de militares norte-coreanos dentro do conflito bélico entre a Ucrânia e a Rússia. Depois, a União Europeia responde desse modo, mas depois responde também no sentido de permitir armas de longo alcance contra a Rússia. A Rússia responde com este decreto. Portanto, temos aqui vários episódios de um lado e do outro no sentido da escalada de conflito. E eu incluí aqui a questão de Biden versus Trump por uma questão muito importante. A relação que Trump vai ter com a Rússia agora de 2025 em diante é claramente talvez mais apaziguadora do que propriamente a que Biden está a ter, mas vai ser diferente da que ele teve entre 2017 e 2021 no seu primeiro mandato, por uma simples razão. Não pela Rússia em si, mas pela proximidade que a Rússia tem, ou teve, ou está a construir, ou construiu nos últimos anos com a China. A grande preocupação da administração de Trump é a China, não é a Rússia. Como a Rússia nos últimos anos se aliou não só em termos económicos e comerciais e financeiros, mas também até a nível geopolítico com a própria China, grande preocupação da administração Trump, isso pode não favorecer tanto a postura apaziguadora como muita gente acha que Trump terá relativamente à Rússia, como foi há 8 anos atrás, em 2016. E isso pode complicar um bocado aqui as contas relativamente ao conflito bélico, mas até à relação entre os Estados Unidos e a Rússia em si, porque eu relembro que Trump propõe, em alguns aspectos, aumento das tarifas alfandegárias nas trocas comerciais com a China na ordem dos 50% a 60%. Portanto, aquela guerra comercial, eu não sei se recordam, até se falou muito disto no pré-pandemia, na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, bom, isso efetivamente iria criar um colapso económico grande a nível mundial, até porque estamos a falar das duas maiores economias do mundo e ao mesmo tempo são interdependentes num sentido multilateral uma da outra, já que quase 1/5 das exportações, à volta disso um bocado menos, dos Estados Unidos, ou importações no caso, vêm da China. Portanto, isto pode condicionar aqui muita coisa. E já para não falar que ao longo dos últimos anos a Rússia também não cumpriu vários tratados e vários decretos que disse que iria cumprir e portanto parece-me que a situação se está a complicar. Veremos. Isto é a minha perspectiva da situação toda. Posso estar equivocado ou não, mas é a minha análise. La seule puissance qui fait une escalade dans ce conflit aujourd'hui, c'est la Russie, en engageant à ses côtés la Corée du Nord, qui est, on le sait, une puissance très agressive, qui est engagée sur un programme nucléaire avec des missiles de très longue portée. Et donc c'est véritablement une rupture dans cette guerre qui a conduit à ce choix des Américains. Do lado da Rússia, a retórica passa por elevar o tom da ameaça e mostrar que está preparada para qualquer cenário. Esta terça-feira, o Ministério de Emergências anunciou o início da produção em larga escala de abrigos móveis capazes de proteger a população contra explosões nucleares e contaminação radioativa. É assim, a Rússia capacidade militar e bélica para uma guerra, claramente que tem. E devo dizer que a Rússia, relembro, eu acho que há muito esta tendência no Ocidente, eu acho que isto nunca é positivo em qualquer conflito militar, que é a questão de subestimar o inimigo. E o Ocidente não o deveria fazer com a Rússia, não só por uma questão militar, não só por uma questão histórica, não só por uma questão imperial da Rússia, até por uma questão ética e moral, não é? Na questão do karma, não é? Nem que seja por isso. Mas a Rússia é o país do mundo com o maior número de ogivas nucleares, são cerca de 6.000. Portanto, a União Europeia, se excluirmos os Estados Unidos, ou seja, se excluirmos os Estados Unidos da NATO, a União Europeia tem cerca de 500 ogivas nucleares. Portanto, estamos a falar de um número mais de 10 vezes inferior àquilo que a Rússia tem neste momento. Portanto, é preciso compreender a realidade em que estamos inseridos e, ao mesmo tempo, analisar as coisas e perceber como é que as coisas estão a acontecer de forma concreta. Porque isto não é vantajoso, como devem imaginar, até porque, não sei se viram, o Medvedev, que foi curiosamente primeiro presidente da Rússia entre 2008 e 2012, só que um à parte. O Putin foi presidente da Rússia entre 2000 e 2008, teve um interregno de 4 anos, foi o Medvedev, e depois o Putin voltou em 2012, até aos dias de hoje.
O Medvedev foi o presidente nesse interregno dos 4 anos do Putin e ele hoje veio dizer que, basicamente, eu vou pôr aqui o tweet, está traduzido em português porque, enfim, é mais fácil para quem estiver a ver, mas ele basicamente disse que, se fosse preciso, equacionávamos aqui uma terceira guerra mundial. E, portanto, nesse aspecto, há efetivamente uma escalada de conflito. Isso é inegável. Portanto, enfim, continuando. E numa altura em que passam 1000 dias desde o início da guerra, a Ucrânia usou pela primeira vez mísseis de longo alcance norte-americanos, informação já confirmada pelos dois lados do conflito. A Rússia prossegue também com ataques intensos a várias regiões ucranianas. Na última noite morreram 8 pessoas em Sumy, 11 ficaram feridas. E termina aqui, e depois pronto, é esta parte no final do dia que nas guerras pode haver sempre um lado vencedor do ponto de vista institucional, mas há sempre um lado que perde, os inocentes. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários. Ficamos por aqui, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.